Shalom, amados. Nós estamos vivendo um tempo de desespero e também um tempo de atropelamento. Às vezes as pessoas querem fazer acontecer sem que o Espírito Santo esteja naquilo. Eu tirei um tempo da minha vida para mim ouvir o Espírito Santo, me aquietar. Já corri esse país todo e fora desse país algumas vezes. Mas nem todo tempo é tempo de você ouvir pessoas, é tempo que você precisa ouvir Deus. E nesse tempo o Espírito Santo quer a primazia nossa. Ele quer te levar e te trazer, dizer sim e não para você. No livro de Zacarias, capítulo 4, diz assim, versículo 6. E respondeu-me e falou comigo, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Observa que às vezes nós queremos fazer acontecer. Às vezes queremos que algo se mova, sendo que não é o tempo de Deus para aquilo. Toda precipitação gera confusão. E quando nós entendemos isso, nós podemos nos render agora ao querer de Deus, ao afazer de Deus, né? Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai ver Estevão pregando e o povo ficando irado com ele. E lá no versículo 51, Estevão diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quando ele começou a falar que eles resistiam ao Espírito Santo, eles ficaram indignados, irados, endemoniados. Quantas pessoas, talvez você que me ouve, não sei se você não está resistindo ao Espírito Santo, ou você conhece pessoas que resistem ao Espírito Santo, que tudo que aparece para frente dele é porta aberta e às vezes é o diabo que está abrindo. E Estevão continuou dizendo, e qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicida, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardastes, e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração, rangiram os dentes. Mas olha como é que estava Estevão diante da perseguição. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus a quem estava à destra do Pai. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão, e que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e colocando-se de joelho, clamou com grande voz, dizendo, Senhor, não lhes impute pecado, e tendo falado isso, padeceu, morreu. Mas olha a continuação dessa história, lá tinha um jovem chamado Saulo. Jesus criou uma situação, pegou Paulo, e lá no capítulo 13, esse Saulo, diz assim, na igreja estava reunida em Antioquia, havia alguns profetas, mestres, a saber Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes e o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, expondo sobre as mãos, os despediram. E logo na primeira batalha, houve tinha um encantador querendo enganar as pessoas, né? E lá no versículo 8 do capítulo 13 diz assim, mas resistia-lhes Elismo, o encantador, porque assim se interpretava seu nome, procurando apartar da fé
o procônsul. Todavia Saulo, que também chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia do inimigo, toda injustiça, não cessasse de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis, pois aí agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, e maravilharam-se da doutrina do Senhor. Você sabe como o Espírito Santo pegou Paulo? Deu a ele uma visão de Jesus, deixou ele cego por 3 dias e enviou um servo chamado Ananias para orar por ele. Pouco tempo depois, ele estava reunido com o povo de Deus, se submetendo à imposição de mãos, à direção do Espírito Santo, à bênção das autoridades, e indo fazer a obra. E Paulo foi cheio do Espírito Santo, e na primeira batalha espiritual que ele teve, o Espírito Santo, do mesmo jeito que fez com Paulo, fez com esse homem que estava enganando, chamado Elisma. O Espírito Santo terá a primazia da igreja. Esse tempo, tudo o que está acontecendo é para que se abra um caminho e nós paramos para ouvir o Espírito Santo. Quantos dias faz que você não recebe nada do Espírito Santo? Talvez nenhuma palavra, está perdido, caçando profecias e engano, tem tanto engano. Vá para a Bíblia, vá para o teu quarto, vá para o teu escritório, vá para o monte onde não tem gente, fica só você e o Espírito Santo no monte. Aí você vai ver a resposta de Deus. Aprende a se separar e se aquietar. Deus tem resposta para os filhos. Agora quem está debaixo de perturbação e corredeira esse tempo vai ter problema. Que o Senhor te abençoe para você ouvir a voz do Espírito Santo, ter os ouvidos limpos. Ele diz incircunciso de ouvido. E eu digo para você, limpe seus ouvidos em nome de Jesus.